Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Hoje eu que vou pregar, né? Por conta que nossos pastores estão no Nordeste, né? Tanto o Vini quanto o José estão fazendo missão lá, junto com o pastor Beto, né? Meu pai. E eu fui convidado para pregar pela primeira vez. E a palavra de hoje se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 4. Primeiro livro aí do Novo Testamento. Então, Mateus 4, 1 até o 11, mas ao princípio iremos ler só o capítulo 1. E a palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, quero colocar em suas mãos, Pai, nesse momento, esse tempo, palavra, Pai, que essa palavra venha a ser bênção, Pai. Que o Senhor esteja usando-me, Pai, como uma ferramenta para poder falar da sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te peço, e já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Esse texto, né, essa história, né, é bem conhecida, né? Creio que muitos aqui conhecem a história de Jesus sendo tentado no deserto. E muitas vezes a gente escuta esse texto e acredita que ele é só mais um texto onde Jesus enfrenta o Satanás e sai vitorioso. Mas o texto é muito mais que isso. Ele também tem muitas coisas para ser ensinadas e para nós aprender também no meio desse texto. E ela começa logo após Jesus ser batizado por João Batista e o Espírito Santo de Deus, como pomba, paira sobre ele. E Deus Pai diz: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Esse momento, o Espírito que desce sobre ele, como pomba, é o que o leva ao deserto também para ser tentado e para que ele possa demonstrar também a sua obediência de filho com o Pai. Então, logo que depois Jesus chega ao deserto, ele já é logo tentado por Satanás. E essa primeira tentação que Satanás acaba fazendo para Jesus é uma tentação que envolve um desejo da carne. Como diz lá no versículo 2, diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, o diabo usou da vontade de comer que Jesus estava sentindo após estar jejuando por 40 dias, para fazê-lo transformar as pedras em pão, usando de seu próprio poder para cessar sua fome, né? Como diz ali no texto, a partir do capítulo do versículo 3, diz assim: Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, do mesmo modo que Jesus foi tentado a saciar sua fome de forma rápida, né, e transformar os pães em vinho não, perdão, passou da ceia, agora já estou com o vinho na cabeça, pão e vinho, perdão, mas transformou os pães em pedra, e a gente também muitas vezes é tentado a resolver, a cessar nossas vontades de forma imediata e de uma forma que não agrada ao Pai. Mas Jesus sabia que não era a vontade do Pai de quebrar o seu jejum ali, mas Deus o supriria quando fosse necessário. Então ele seguiu com a vontade do Pai. Assim, como diz no versículo 4, que ele usou a palavra de Deus para falar a Satanás, para mostrar que Satanás estava mentindo, né? Usou a palavra para falar que não só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, quando Deus manda, não devemos duvidar.
se as circunstâncias, mesmo se as circunstâncias não parecerem favoráveis. Jesus estava com fome naquele momento. E aquilo ali, naquele momento, você imagina, depois de 40 dias, que é o máximo, creio que um ser humano pode aguentar de ficar sem comer, depois de 40 dias ele estava sentindo fome, mas ele sabia que não era certo. Então, mesmo que as circunstâncias não pareçam favoráveis, devemos obedecer a Deus. Ele nos capacita, como capacitou Jesus, a suportar a fome, para continuarmos firmes com o propósito que Ele tem para nós. Mas mesmo assim, muitas vezes, duvidamos e nos achamos mais sábios e capacitados capacitados de nos suprir do que o Pai. E o Pai, que é soberano sobre todas as coisas e que tem sobre tudo, o poder sobre tudo e todos. Então não podemos nos esquecer de quem criou tudo e existia bem antes dos alicerces da terra ser fundadas, serem lançadas. Então, logo após Jesus conseguir vencer essa tentação, Satanás utiliza de outra maneira, então. Ele utiliza de outra tentação, já que viu que a carne não funcionou. Então, ele, como diz lá no versículo 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lance-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens e a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos para que não tropeces em pedra alguma. Quando o diabo leva Jesus à parte mais alta do templo, então ele pede para que Jesus pulasse, para que ele possa ser salvo de uma maneira milagrosa, sendo pego por anjos para provar sua verdadeira divindade, a verdadeira divindade de Jesus. Se Jesus, então, fosse salvo por anjos pulando de lá, de uma forma sem motivo, se ele caísse de lá sem motivo nenhum só para provar isso, isso seria uma forma de ostentar seu poder e gloriar-se a si mesmo. Quantas pessoas nós já vimos que vão para pregar nos púlpitos e utilizam do púlpito para fazer um show de milagres, e chega a igreja ver e começa a vangloriar, a olhar para aquele pregador e ele se enche de orgulho, Eu não estou dizendo que milagres não possam acontecer ou que não são algo importante, mas eles não devem ser usados como uma maneira de nos ensoberbecer, pois esses milagres não provêm de nós, mas sim de Deus, o único merecedor de toda a glória. Então, mesmo Jesus escutando aquilo, Jesus se manteve humilde e obediente ao Pai. Ele não buscava provar quem era por meio de demonstrações de milagres, mas sim por obediência ao Pai. Então, lá no versículo 7, ele diz, depois de escutar isso, ele responde a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. Então, novamente, Deus usa a palavra para poder contrariar Satanás. Porque dessa maneira, Satanás escutou da primeira vez que Jesus utilizou da palavra para poder contrariar ele. E dessa vez, ele acabou usando a palavra para poder enganar Jesus. E mesmo assim, Jesus utilizou da palavra da forma correta, pois Satanás tinha utilizado de uma forma distorcida a palavra para fazer Jesus cair em tentação. Mas Jesus continuou firme, pois ele conhecia bem as Escrituras. Então, Satanás, depois de ver pela segunda vez, falhou, tenta mais uma vez. Não desiste nunca. Vai falhar, mas continua tentando, mas vai continuar errando. Satanás, então, leva Jesus, lá no versículo 8, ele diz assim, então, o diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: eu te darei tudo, isto se prostrado me adorares. Então o diabo leva Jesus novamente para um lugar alto, mas dessa vez não para pular, mas para mostrar a ele todos os reinos do mundo. E diz:
que daria tudo a ele. E ele utilizou essa questão do olhar, então ele apela logo diretamente ao que pode ser visto. Ele viu todos os reinos. E o desejo dos olhos é o mais perigoso dos três. Por ele, uma tentação é iniciada. Bem como Eva viu o fruto e achou ela boa para comer. É pelos olhos que dá o pontapé inicial para sermos tentados. Muitas das pessoas que tentam abandonar vícios e maus costumes, tentam primeiro deixar de desviar seus olhos para essas coisas, né? Como diz aquele velho ditado, né, que o olho não vê, os olhos não vê, o coração não sente. Porque é pelos olhos que as coisas entram na nossa mente e nos nossos corações. O que assistimos, as pessoas que nós vemos, né, as coisas ao nosso redor, tudo pode influenciar e fazer influenciar. Perdão, tem que beber água aqui. Então, todas essas coisas, tanto que vimos, tudo pode nos influenciar a fazer o certo, tanto quanto o errado. Por isso, devemos estar com nossos olhos fitos no Senhor, para que nós não desviamos nossos olhos para as coisas que nos venham tentar. É como, às vezes, quando você está fazendo uma dieta e você quer comer pode comer uns doces ou pode comer demais, assim, a gente tem que desviar nossos olhos para essas coisas e fixar na comida que nos faz bem. Né? Então, como na vida, nós não devemos olhar para as coisas que nos levam a caminhos ruins, mas levar para o único que é o caminho e a verdade, e a vida, que é Jesus. Satanás, então, daria tudo se Jesus se prostrasse e adorasse a ele, tentando a Jesus de deixar sua missão redentora para conseguir de uma maneira mais fácil. De ele deixar sua missão e depois receber a glória, né? E já era merecedor de toda a glória, toda a honra, mas ele ia deixar disso para tentar conseguir todos os reinos de uma forma muito mais fácil. Como as pessoas que normalmente dizem que vai viver a vida da maneira que quiser, que vai entregar a sua vida, as suas vontades, e quando estiver bem velho, vai seguir a Cristo, vai deixar esses costumes e vai seguir a Cristo. Mas a morte é imprevisível. E não devemos deixar para nos arrepender de uma hora. Pois não sabemos quando será tarde para aceitar a Cristo. Então, achar essa maneira fácil, entre aspas, de viver a vida como quiser, e no final dela aceitar a Cristo, e se nós não conseguimos chegar a tempo de aceitar a Cristo? A hora para aceitar é agora, pois também não sabemos nem quando Jesus voltará. E não dá para aceitar na última hora ali, quando Jesus já está levando o pessoal já vai ficar aqui. Então, a glória seria comprada por um preço caro. Por aquela demanda, que se prostrado me adorares. Se Jesus tivesse adotado meios carnais para conseguir chegar ao seu objetivo, ele logo teria um reino falso aos seus pés. Porque Satanás, na verdade, nunca foi dono de nada daquilo que ele estava mostrando. Então, ele não era dono de nenhum reino que supostamente ele daria para Jesus. Então, Jesus desprezou o uso do mal para cumprir sua missão, pois ele sabia que só poderia cumprir pagando com um só preço, e preço de cruz. Então, muitas vezes, tentamos achar maneiras de burlar o propósito de Deus, que Deus tem para nós, buscando caminhos mais fáceis, mas a vontade de Deus é perfeita e agradável. E Ele sabe o melhor jeito de nós chegarmos aonde Ele quer que nós chegamos. Mesmo que isso pareça loucura, mas a loucura de Deus é infinitamente mais sábia que nosso conhecimento. Mesmo que Deus fale algo que parece absurdo para nós,
ele irá cumprir, pois Deus é poderoso sobre todas as coisas. Então, logo após, lá no versículo 10, diz assim: então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestará culto. Então o diabo deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Após, então, o diabo falar para Jesus se prostrar diante dele, Jesus usa uma última vez a palavra para combater as mentiras do diabo, dizendo: adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Após isso, ele manda Satanás a se retirar. Então os anjos vêm e o servem, mostrando que o Pai sempre esteve lá, cuidando do seu filho, e sabia a hora certa que Jesus deveria ser servido. Jesus, então, mesmo sendo Deus, Jesus sempre, além de ser Deus, ele 100% Deus, ele também era 100% homem. Ele passou pela terra como humano. Passou por fome, dor, chorou e sofreu. Mas, mesmo assim, não cedeu às tentações da carne, dos olhos, e nem desprezou sua própria vida, mas de forma soberba, né? Mas sabia que deveria entregá-la para pagar uma dívida que só poderia ser paga com sangue. O sangue do Cordeiro Santo que era Jesus. Tudo isso sendo obediente ao Pai, conhecendo sua palavra e fortalecendo o seu espírito em jejum e oração. Então nós, como os discípulos de Jesus, somos chamados a andar como ele andou, em obediência ao Pai. Então, lá no texto todo, Jesus nunca chegou a desobedecer ao Pai. E nem em nenhum momento de sua vida ele chegou a desobedecer ao Pai. Por exemplo, lá no Getsemane, Jesus disse ao Pai: se for possível, afaste-me esse cálice. Esse cálice era o sofrimento que ele ia passar, todo aquele sofrimento que ele ia passar, desde das chicoteadas que ele levou, antes de chegar à cruz, até o fim, que ele chegou a ser crucificado. Então, mas mesmo assim ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus colocou a vontade do Pai acima dele até o último dia dele aqui na terra. E ainda vai a obedecer quando ele voltar e vir nos buscar. Então a gente é chamado a isso, chamado a obedecer ao Pai, a conhecer as Escrituras, para que quando Satanás vier nos testar, nos tentar, a gente saiba o que fazer, pois a palavra estará em nossos corações e poderemos usar a palavra para contrariar Satanás, pois ele vai nos encher de mentiras para nos chegar a fazer o que não devemos, mas só conhecendo a verdade poderemos mentir as mentiras de Satanás. E nós também somos chamados a viver em oração, pois somente com oração temos intimidade com o Pai. E em jejum, para que nós possamos fortalecer o nosso espírito, para que nossa carne não venha a ser fortalecida, mas sim enfraquecida, para que nosso espírito venha estar forte. Então, nós somos chamados a isso, como Jesus foi chamado a obedecer. Amém? Vou querer orar? Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai, quero nesse momento, Pai, colocar em suas mãos as nossas vidas, Pai. Senhor, quantas vezes a gente deixou de lado um tempo de oração, um tempo de leitura, Pai. Ó Senhor, e aí chegou Satanás e veio nos tentar e a gente caiu em tentar. Senhor, eu peço, Pai, que nós estamos, Pai, nós possamos estar mais próximos de Ti. Senhor, fortaleça nosso espírito. Senhor, habita o nosso ser. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, venha ser o foco da nossa vida.
o foco dos nossos olhos, que os nossos olhos venham a estar fitos no Senhor. E também, Senhor, possamos usar a nossa vida para que possamos ser um testemunho do que o Senhor faz para a nossa vida, Pai. Que nós possamos te seguir conforme a tua vontade, os teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e te peço, e já te agradeço por tudo, Pai. Amém. Amém.